responsabilidade civil por fato de animal e de coisa. Primeiro nós vamos falar, eu até inverti, né? Depende da doutrina que você pegar, tá? Fato de coisa e de animal, enfim. Eu coloquei primeiro fato de animal para a gente tratar, porque eu preciso analisar quando há o cometimento de dano, né, em situações envolvendo animais, né? E dá para a gente dizer assim, danos cometidos por animais, né, ou causados pelos animais. Não vou dizer cometidos, mas muitas vezes causados pelo animal e muitas vezes pela sua condição de irracionalidade, né, sua condição de, como é que eu posso dizer, instintiva, né, que muitas vezes gera, causa danos, né, e a gente, obviamente, tem que estudar isso, porque muitas consequências aí devem ser consideradas, né, devem ser analisadas, jurisprudência, nós temos de monte para falar sobre essa modalidade, né, de responsabilidade. Então, não preciso me esforçar muito aqui para ressaltar a vocês a importância do tema, né? Muito bem, então, a primeira coisa, eu resolvi colocar algumas imagens para a gente ter uma conversa inicial, ver o que vocês me dizem, né, sobre isso. Então, primeiro, nós temos um cão bravo. Vocês acham que pode haver um dano causado por um cachorro, por exemplo, um cão? Que tipo de dano vocês imaginam? Vamos lá, hoje eu quero vocês falantes aí. Já que ninguém quer aparecer, tá ruim o mic? Vê se melhora, Marcão. Melhorou? Tá ruim para mais alguém? Tá péssimo? Ixi, deixa eu mudar meu microfone então, pera aí. Tá chiando. Pera aí. Vamos trocar aqui. E agora? E agora melhorou? Agora sim, prof. Agora tá top. Agora eu posso dar um tostão da minha voz com um pouco mais de qualidade, né? Não, cantar não, Matheus. Cantar é para Mayra, né? Quem mais? A Amanda, a Amanda Vicelli, né? Quem mais? Tem mais cantores por aí que eu sei, né? Eu andei vendo algumas postagens por aí, né? Então, show de talentos não precisava nem ser da Unipar, nem do curso de Direito, podia ser só do 5º ano, né, do curso de Direito da Unipar. Mas, enfim, agora microfone certo, né? Vamos lá. Vocês acham que um cão pode cometer dano passível de responsabilidade civil? Quem se manifesta? Vamos ver. Sim? Eu acho que sim, professor. Em qual situação, Ana? Vamos lá. Me exemplifique. Sim. Vamos supor que ele esteja com você na coleira e ele acaba se soltando e mordendo uma criança ou uma pessoa que esteja por perto, daí a responsabilidade é tua. Minha responsabilidade. Muito bem. Vamos para outra foto ali, ó. Quem mais quer falar? Eu ia falar quando ele escapa do portão da casa porque tá aberto. Escapa porque está aberto. Olha só. E aí a gente pode acrescentar um fator a mais, né? Porque está aberto o portão? E se o portão estiver fechado? E mesmo assim ele escapar? Aí ele vai ser um beagle, né, professor? Né? Aí provavelmente ele é um beagle, né? Ele não vai atacar ninguém. Não necessariamente, né? Pode ser um cão bravo, um cão como aquele da foto ali, não sei se é um Rottweiler, se é um Fila, não sei dizer exatamente, não entendo muito de raça. Mas se ele escapa, mesmo com o portão fechado, e aí? Vai e morde uma criança. Prof, isso que você está falando me fez lembrar de um caso que a gente fez numa peça ano passado, que um cavalo que estava preso numa árvore, né, amarrado numa árvore, deu um coice em um piazinho. Nesse caso aí, o dono não tomou todas as precauções? Talvez deixando o cavalo preso? Será? Então, é isso que eu quero saber.
O Daniel falou lá, não deve ter capacidade civil. O cão? Não. Ah, o dono, no caso do cão, seria o dono. Muito bem. Tem que ter capacidade civil, tá? Essa é outra discussão, Daniel, já vamos falar disso. Mas eu quero saber se o portão está fechado, tudo certinho, e o cão mesmo assim escapa e morde a criança, como é que fica? Eu acho que sim, mas talvez deve ter alguma redução. Só se for essa responsabilidade objetiva, professor? Responsabilidade objetiva. Já adianto, né? Ah, tá. Então ele responde independentemente de culpa. Sim, eu não vou analisar a culpa do dono. Outra situação que a gente pode considerar também é o fato de o cachorro estar fechado, né? Tá trancado, bonitinho, portão firme, forte, pode ser qualquer cachorro, e ainda assim a pessoa se aproxima da grade e o cachorro coloca a cabeça para fora e morde. Olha aí. Culpa exclusiva da vítima, talvez? Será? Burrice. Quem? Burrice. Burrice. Muito bem. Olha os fatores que a gente precisa analisar. Agora vamos para outra situação, aquela ali, ó, com os jumentinhos atravessando a rodovia, a BR, como vocês dizem por aqui, né? Olha lá. O que está acontecendo ali? Tem responsabilidade civil aí? O que vocês acham? Eu acho que se eles pertencerem a alguém, tem responsabilidade sim. É. E se não pertencer a ninguém, ninguém responde? O Estado não vai responder nesse caso? Opa, É isso que eu ia falar. ó que vozeirão que surgiu, hein? Ainda bem que eu vi ali que é o Vinícius, que eu não ia ligar a voz à pessoa, mas tudo bem. Professor, Fala, Daniel. se for uma rodovia pedagiada, será concessionária? Olha aí, hein? Olha aí, hein? Estado, concessionária, a Ana falou se tiver dono, se não tiver. Claro que na foto ali nós não estamos vendo dano nenhum, né? O dano a gente tem ali embaixo, né? Olha lá o touro que acabou atacando uma caminhonete, parece, né? É o que eu entendi ali. Enfim, mas se a gente inverter ali, se fosse uma rodovia também, o animal escapou, né? E causou dano, essa é a pergunta-chave. Quem responde? É o dono do animal? Né? Ou, como foi falado ali, o Vinícius falou, agora o Daniel reforçou, responsabilidade do Estado, né? A gente fala da concessionária, mas a teoria aplicada é a mesma, né? O serviço público sendo prestado. Então, vejam como isso tem que ser analisado em cada caso, né? As placas eu coloco de propósito também, porque adianta eu colocar a plaquinha lá, cuidado, cão bravo. Vai resolver alguma coisa? Se eu não tiver adequadamente ali contido o animal, por exemplo, né? Assim como a placa ali, que é uma placa de via, né? De rodovia, enfim, de tráfego de veículos e pedestres, que indica também animal na pista. Será que é suficiente para afastar a responsabilidade civil, desde que haja a causação de dano? Né? Então, essas questões a gente precisa sempre analisar, parar para discutir, conversar, né? Alguns detalhes aí que são importantes. Mas vamos, depois de visto aí as imagens, né? E tirando algumas ideias, a gente começa a tratar do tema. Vamos lá. Então, o artigo 936, quem que falou, acho que foi a Ellen, a Ellen falou para nós, 936, o dono, o detentor do animal, o dono ou o detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar a culpa da vítima ou força maior. Olha só, culpa da vítima ou força maior. Antes da gente continuar o slide ali, os detalhes que a gente já conversou ali. Ó, o portão está bem fechado, né? Se a pessoa se aproximou do portão, né? Olha aí, será que a culpa da vítima está presente? Caso de força maior, enfim, sei lá, uma tempestade, eu tenho em casa um portão, aqueles portões eletrônicos, né, que é controle remoto, tem um motorzinho lá para abrir e fechar, cai um raio próximo e ele aciona o sistema e abre o portão. Olha só, será que eu posso indicar aí força maior?
né? No caso do animal conseguir sair e causar o dano a alguém. Então, vejam os elementos que a gente tem que considerar, tá? Primeiro, o conceito de animal, eu até grifo ali, né? Só uma consideração, claro que para nós aqui não interessa muita coisa, né? Mas só uma consideração que vocês provavelmente viram lá no primeiro ano, quando estudaram os bens, né? O conceito de animal sempre merece uma consideração especial, porque nós sabemos dessa relativização que existe hoje, né? Do animal tratado como coisa, né? Então, por exemplo, os pets, né? Os animais de estimação já tem uma consideração um pouco maior, né? E, inclusive, a gente já consegue visualizar a ocorrência de dano moral, né? Quando há uma lesão causada a um animal por conta da relação sentimental, né? Afetividade, a gente coloca ali embaixo, né? Não tem destinação econômica e não podem ser objeto de atos executivos. Muito bem. Em virtude da relação de afetividade que pode haver entre pessoas e animais de companhia ou de estimação. Claro que isso é bem relativo, eu tenho que analisar qual é a caracterização, qual é a configuração dessa relação com o animal. Se é um animal simplesmente para o abate, né, que é uma coisa simplesmente, não precisa nem considerar muito, mas o animal de estimação, principalmente hoje, cada vez mais vai tomando uma consideração diferente do direito, né? E digo que às vezes até exagerado, né? Na minha opinião, mas tudo bem. Olha lá, a Jane agora falou da voz do Vinícius, hein? Chamou atenção, hein? Olha lá, fala bem demais, um vozeirão desse, né? Muito bem, gente. Então, depois dessa consideração, a gente vai falar do enunciado 452 da Jornada de Direito Civil da CJF. A responsabilidade civil do dono ou detentor do animal é objetiva. Olha lá, a Mayra tinha falado, né, perguntado. Ela é objetiva, admitindo a excludente de fato exclusivo de terceiro. Então, aqui nós temos também um caso que podemos dizer de responsabilidade indireta, né? Porque tudo depende de como eu considero o animal. Como eu considero o animal. Agora, a ideia de responsabilidade indireta muitos vão dizer, uma pessoa causa o dano e outra pessoa vai responder, né? Uma pessoa causa o dano e outra pessoa responde pelo dano causado pela terceira pessoa, enfim, né? E essa questão acaba gerando discussão, porque como é que eu vou considerar nesse caso? Então, eu preciso mudar o entendimento. Eu não posso falar isso. Eu posso falar que eu respondo por um dano que eu não causei. Né? Não fui eu que fui lá, escapei e mordi a criança. Nos exemplos aí que a gente já citou até agora. Óbvio, é o cachorro. Né? E aí a consideração é coisa, não é coisa? Enfim, para nós não interessa. Desde que cause o dano, né? E desde que eu consiga fazer a ligação com o dono. Ali a gente fala, a lei diz, né, dono ou detentor, e ainda o caso excepcional que, quem que falou lá? O Vinícius, o Daniel falou, né, a responsabilidade do Estado em algumas situações, né, o animal que adentra a via pública, a rodovia, que é o mais comum, né, e ali acaba causando um acidente, até por conta da velocidade maior, né, dos veículos. A responsabilidade sempre gera essa dúvida. Quem responde é o dono do animal que deixou ele escapar, que não tinha cerca adequada, né? Ou é o Estado, na prestação do serviço público, que não manteve a via em condições claras de tráfego, né? A gente vai ver que a responsabilidade é do Estado. Enfim, então, responsabilidade indireta com presunção da culpa, né? Essa ideia da presunção da culpa, que tem autor que já nem fala mais em culpa presumida, em analisar culpa, se é em eligendo, em vigilando, em custodiando, enfim, é importante para a gente analisar, sempre identificar. Ao contrário dos casos do 932 que a gente estudou, aqui eu não vou analisar a culpa daquele que comete, né, o dano, até por conta do que nós já mencionamos, não vai ser uma pessoa, né? Então a gente não verifica a culpa. Por isso que eu tenho que analisar sempre a ideia da presunção de culpa do dono, né, e do detentor do animal, tá certo? Olha lá. Ô, professor. Diga, Ana. Se for tipo um caso assim de uma capivara ali no meio da Parigô
e causa um acidente, aí a responsabilidade vai ser da prefeitura? Do município? E aí? E aí? Vamos jogar a pergunta aí. De quem responde, gente? Capivara no meio da Parigô, que causa um acidente. Quem é responsável pelo dano causado? O dono da capivara? A capivara? O município? Olha lá. Quem mais? Todos vão com o relator ali, parece? Agora eu quero saber por quê. Por que é o município? O que o município tem a ver com isso? Se tiver dono, eu acho que o dono, se não o município. Olha a capivara, ela não é considerada uma propriedade da União, professor? Não seria a União que... Não sei. Eu já visualizei aqui uma capivara com coleirinha, um bilhetezinho assim, né? Escrito Ana Carolina, assim, né? Não sei. Indicando a propriedade. Hã? E aí? Por que o município? Secretaria do Meio Ambiente é incumbida de garantir a segurança, alimentação e afins ao animal. Olha aí, hein? Olha aí. Será que a gente usa a mesma forma de pensamento que falamos agora sobre o acidente causado numa rodovia? Subentende-se que essa capivara no lago escapou do horto, não? Não sei. Alguém tem capivara de estimação por aqui? Eu não sei. Eu nunca vi. De repente tem em casa e deixou escapar? Sei lá. Né? Olha como a gente tem que pensar bem, né? À primeira vista, né? À primeira vista, o que eu penso é o seguinte: a responsabilidade seria mesmo do município, porque o município tem a responsabilidade de manter a ordem, no mínimo, a ordem das coisas. Então, uma via pública tem que estar em condições de tráfego, né? Vamos dizer assim, é o mesmo raciocínio que a gente tem com um buraco na via pública, né? E uma moto passa, por exemplo, num dia de chuva, que está o buraco ali todo cheio de água, você não vê, né? Acaba caindo e causando danos, né? Vai ter que ver de onde veio, olha aí. Daí sim, o responsável. Então, mas como é que faz para saber de onde veio a capivara, hein? E põe um GPS na capivara. Alguns têm, né? Animais silvestres. Olha aí. Eu acho prefeitura, no primeiro lugar. Solta ela e vai atrás, né, Vinícius? Vamos ver até onde ela chega. Se ela sobreviveu ao acidente, né? Eu acho que, em primeiro lugar, município. Claro que outros elementos, aí nós vamos analisar. Mas claro que eu tenho que olhar o seguinte: olha para a vítima. Que às vezes a gente fica buscando o responsável e esquece de olhar a vítima. A vítima tem que ser indenizada, gente. Olha só. Né? E como é que ela faz para ser indenizada com uma garantia maior? Né? É isso que a gente tem que pensar. Imagina se ela tiver que descobrir quem é o dono da capivara, né? Se veio do horto, se tinha um proprietário, era um pet, né? Se tem porquinho de estimação, por que não pode ter uma capivara, né? Então, eu acredito que, nesse caso, a primeira medida seria contra o município, né? Não sei se tem jurisprudência disso, não procurei, podia até analisar, né, depois, e ver. Mas eu acho que primeiro o município, vamos dizer assim, o município encontrou o responsável, é a ação de regresso para ressarcir, né? Essa ideia aí, tá bom? Então, responsabilidade indireta, presunção de culpa, dono detentor do animal, eu já tinha passado, né? Aí voltei. Culpa presumida invigilando, olha só, se a gente fosse analisar a culpa aqui, né? Ainda que presumida, aplicaria culpa invigilando. Claro que a gente tem a obrigação de estudar isso para não deixar de entender o fundamento dessa modalidade de responsabilidade, né? A guarda dos animais revela a necessidade de dever de diligência por parte do seu dono, pois muitos acidentes podem ser provocados pela infração ao dever de vigilância. Olha aí, olha aí. Aí voltamos à mesma discussão da capivara. Então, por isso eu tenho que pegar quem é o dono. Agora, se eu não sei quem é o dono, né? Exemplo, o cão que ataca um cidadão na rua. O dono deveria tomar as medidas necessárias para impedir. Olha só.
Olha só, isso gera muita divergência. Aí, de novo, vou voltar no assunto aqui da prefeitura. Olha lá, a prefeitura responde. Aí a gente fala assim, responde porque ela tem que manter a ordem, manter as coisas, cada coisa em seu lugar. Tá, aí eu tenho que imaginar o seguinte, tem que ter um guarda municipal em cada esquina, vigiando tudo, trânsito, né? Bêbado querendo se jogar embaixo dos caminhões e ônibus, né? Para cometer suicídio, invasão de capivara, olha só o problema, né? Então, pensando do lado da prefeitura para eximir sua responsabilidade, é uma questão de analisar, lógico, a questão do dono. Mas e se eu não acho o dono? A vítima tem que ser indenizada, né? Volta ao que eu falei, tá bom? Cão que ataca o cidadão na rua, oi. Se por acaso eu vou viajar e deixo meu cachorro em algum lugar, uma clínica, por exemplo, ou alguém que cuida de cachorros temporariamente, e esse cachorro escapa e ataca alguém, vai ser essa pessoa que estava cuidando dele que vai se responsabilizar? Calma, Mayra, você está apavorada já. Você já está com medo que seu beagle vai escapar e morder alguém, mesmo quando você estiver viajando. Tadinho. Né? Calma, não tá? Calma que nós vamos chegar lá. Espera aí. Vamos lá. O dono deveria tomar as medidas necessárias para impedir. Então, vamos dizer, todas as medidas cabíveis para conter o animal, responsabilidade do dono. Pronto, não tem conversa. Mas a pessoa passou, sei lá, na calçada, o cachorro enfiou a cabeça para fora e mordeu. Aí nós vamos discutir, pera lá. Vem aquela pergunta, precisava passar pertinho da grade? Né? Tem gente que vai utilizar essa forma de eximir a responsabilidade. Só que, na verdade, o dono tem que ter uma grade, então, fechada, né? Coloca lá uma tela, sei lá, uma forma de não deixar que o cachorro coloque o pescoço para fora. E tem casa que o cachorro quase que, né, passa inteiro para fora. Só não passa tudo, mas fica pendurado só para morder ali as crianças. Geralmente, criança que sai da escola, né? É comum a gente ver situações assim. Entendo que ainda aí é responsabilidade do dono. Você vai ver jurisprudência em que, nesses casos, a responsabilidade continua sendo do dono, né? Nós vamos analisar daqui a pouco um caso, né? Até no final dessa parte aqui, quando a pessoa coloca o braço dentro da grade. Olha aí, né? Aí a gente vai falar da culpa exclusiva. Tá? Já vou até me adiantando, né? Tem gente que nessa hora fala da culpa em custodiando, então eu já coloco lá para a gente não confundir. Claro que a análise, né, essa nossa análise não vai ser necessária, porque a ideia, obviamente, é a culpa presumida, mas na hora de analisar o caso para responder, eu posso pensar na culpa em custodiando, mas não é o caso. Né? Culpa em custodiando, quando eu falo na custódia, eu estou falando em falta de atenção, cautela ou cuidado de um indivíduo em relação à pessoa, coisa ou animal, sob a sua guarda. Aqui é inverso, aqui é quando o dano é causado no animal, né? Olha aí, não pelo animal. Então, por exemplo, a Mayra falou, fui viajar, deixei meu cachorro lá num hotel para cães, para pets, né? E aí, quando eu estava fora, o meu animal foi maltratado, o meu pet foi maltratado. Aí sim eu vou falar da culpa em custodiando, né? O agente age sem cautela, terá que indenizar o proprietário do animal pelo dano causado, seja material, e o moral, que aí a gente já fala dessa inovação, né? Da forma de analisar o animal, se coisa, né? Ou se mais do que coisa, né? É um bem, né? Exemplo ali, ó lá, funcionário do pet shop que espanca ou maltrata o cão de um cliente. Eu sempre uso o exemplo a gente tem uma chow-chow, né, uma chow-chow preta, que eu lembro quando ela começou já tinha um tamanho maior, assim, e começou a ir no pet shop para fazer a tosa, né, tomar banho. Uma vez, foi a primeira vez que ela foi no pet shop, aquela coisa de você não conhecer o lugar, né, e confia na indicação. Aí mandamos, a hora que ela chegou, aí você percebe, o animal está diferente, né? Estranha o lugar, né? Ela é uma cadela que ela é treinada, ela é adestrada, bem tranquilinha, né? Não morde assim ninguém, a não ser que tenha alguma coisa que ela notou de diferente, sempre tem um detalhe especial. E a gente percebia que ela estava bem quietinha, bem, né? No canto dela, tal. Quando fomos ver, a pelagem do chow-chow ela é bem densa, né?
ela estava com a pele toda queimada por conta do secador, né? Na hora de secar, depois do banho. Acho que eles não tinham, sei lá, o trato necessário com o bicho, né? Chegaram muito perto com o secador, ela estava cheia de ferida no corpo, e depois deu um problemão danado para cuidar, para sarar, né? Então, é um exemplo aí de culpa in custodiando, né? Uma responsabilidade que entra numa responsabilidade normal, até CDC, nós nem falamos aí da aplicação dessa modalidade aqui. Já tem tendência, é verdade, é um cachorro bem problemático, né? Então, você leva em lugar que não manja muito da coisa, né? É o tipo de coisa que acontece, tá? Então, é um exemplo que eu sempre uso nessa passagem aqui, cabe certinho, né? Então, sempre tem que saber onde manda o cachorro também, né? Porque o bichinho não precisa também ser judiado, né? E todo mundo tem medo dela, porque a raça Chow Chow é uma raça que é bem brava, né? O pessoal morde medo, mas ela é bem tranquila, né? Enfim, então, como falamos ali, responsabilidade objetiva, e aí teoria do risco aplicada, é claro, né? Só que nós vamos ver as modalidades. A primeira delas, teoria do risco criado, né? Que nós já tratamos no bimestre passado, inclusive caiu na nossa prova, enfim. O agente coloca-se em situação de risco somente por praticar determinado ato. Então, ele cria o risco, né, ao tornar-se ali proprietário de um animal, por exemplo, e não é só ser proprietário do animal, ser o dono do animal, mas, de repente, levar o animal para a rua para passear, né? Então, ali surge o risco, né? É não ter a noção do limite, né, dos limites do animal, né? Isso tem muita gente que não sabe, né? E se perde um pouquinho, né? Então, tá lá, tornar-se proprietário de animal potencialmente ofensivo à integridade física. A capivara pode ser, né? Capivara é brava, não é brava? Né? Quem manja muito de capivara aí, a Ana deve manjar muito, que ela citou no exemplo, a capivara dá uma dentada que não é fácil, não. Né? Já vi alguns acidentes com capivara. Então, é um exemplo aí, claro, de animal potencialmente ofensivo. E é um animal que é selvagem, né? Em regra, não é domesticado, não é normal que seja, né? Então, depende de alguns animais. O cachorro, por exemplo, tem gente que fala o pitbull, né? Rottweiler, não, isso aí eu nunca vou ter, Doberman, pastor, enfim. Mas, na verdade, não tem nada a ver. O animal, nesses casos, o pet, né? Ele acaba se tornando, né? Ofensivo se ele for mal cuidado, né? For maltratado. Nós temos aí cadê a Ana? A Ana Laura manja muito aí de adestramento, né, Ana? Olha aí. Você pode falar até mais do que eu, né, nesse sentido. Então, animal potencialmente ofensivo depende, não é a raça, né? Olha lá, a Ana vai arrumar um capivara. Olha lá, a Ana, não é a Ana Laura, vocês adestram, olha aí, ó. São adestradores. Ela e o esposo, né? Olha aí. Então, falar que o animal é potencialmente ofensivo só porque é um cachorro, só porque é determinada raça, não funciona bem assim, né? Depende de cada caso, o tratamento, enfim. É o exemplo que eu tenho aqui em casa. Tem uma Chow Chow, né? Ela é bem tranquila. Ela não vai avançar se você chegar e entrar com a gente receber você e conversar. Ela o animal ele é bem inteligente, né? Ele sabe que não vai ter nenhum risco, então ele não avança, ele não vai praticar nenhum ato assim, ainda mais treinado, né? Depois a gente fala lá, ter um canil, olha a atividade de risco, que aí já muda, né? Ter um canil, aí eu preciso estar ciente, vai de cada indivíduo, olha lá que a Ana falou, ó, um SRD é muito mais agressivo que um bom, justamente, mas depende também da educação, né, que se dá. Eu tenho duas aqui, né, que, olha, são bem tensas, né? No portão aqui, elas fazem um tropé danado, mas, na verdade, não morde nada, né? Então, o canil já é uma situação diferente. O cara que vai administrar um canil, ele tem que ter a noção da quantidade de animais que ele vai ter ali e ter, obviamente, como é que eu vou dizer, meios, né? Aparato pessoal treinado para aquilo, para que não haja nenhum risco, né? À integridade de ninguém, né? Olha, a Lessie, muito bem, Lessie. Lessie é um nome bem antigo, viu, Larissa? Não sei, né?
Para mim já é um nome antigo. Para você, então... Olha lá. Pincher não é cachorro, né? Pincher não é cachorro, né, gente? Pincher é bicho de outro, sei lá o que é. Enfim. Apiário, olha lá. Nós estamos falando de cachorro, que a gente fala o cachorro morde, né? Agora, e um apiário? E as abelhas? Quantos casos a gente ouve falar aí de morte, né, causada por abelha? Olha lá o Eduardo falando. Né? Então, também, tornar-se, né, um apiador aí, não sei se é esse o termo, ou ter uma cultura, né, de abelha para extrair o mel, geralmente é essa a intenção, né? Enfim, é uma atividade de risco, muitas vezes risco para o apicultor, Ana, olha aí, fugiu a palavra, boa. Meliponicultor, muito bem. Ó, muito bem, aprendendo aí termos novos, né? Que não fazem parte do nosso dia a dia. Abelha sem ferrão, mas aí não tem graça, coitada da abelha, né? O risco existe para o próprio apicultor, imagina. Para outras pessoas, então, por isso que ele tem que ter um local adequado, geralmente é na zona rural, né? Afastado, tem que ter um espaço bem grande, extenso, né? Para ter uma distância legal, né? Então, isso tudo para mostrar o risco, tá? O risco que a gente precisa analisar. Risco criado, então é aquilo que não é a minha atividade principal, mas o fato de, né, eu não sou cuidador de animal, eu não tenho canil, mas tenho cachorro. Então, o fato de ter o cachorro, né, levar para passear, etc., gera esse risco, então, né? No meio do bairro, aí, ó, muito bem, tem que avisar, Ana, lógico. Se denunciar, né, eu já vi casos em que o pessoal mantém o depósito na zona urbana, né, mas as abelhas, né, as colmeias, elas ficam na zona rural. Enfim, mas cidades como essa nossa aqui, né, cidades do interior são assim, né. Risco-proveito, aqui nós já aprendemos também, muda um pouquinho a ideia, não é risco criado, mas eu sempre tenho o proveito econômico envolvido, né? Olha o proveito econômico envolvido. O agente obtém lucro com sua atividade e coloca-se em situação de risco somente por praticar determinado ato. Então, a gente pode até utilizar o canil, a apicultura, né? Mas ali eu trouxe exemplos até mais interessantes, os circos, né? Hoje é mais difícil, hoje eu nem sei se a gente vê animal em circo, eu acho que nem tem mais, né? Bem antigamente tinha bastante, né? Eu lembro de ir no circo ter elefante, né? Leão, tigre, enfim. Hoje acho que nem é permitido mais, inclusive por questão de maus tratos, né? Mas imaginando que seria possível, e ainda se existir, não sei, mesmo que, né, de forma clandestina, vamos imaginar uma situação assim, o dano causado pelo animal, nesse caso, justifica-se aí pelo risco-proveito. Então, a responsabilidade objetiva do dono do circo, né? E circo, zoológico, olha lá, parque de diversão, hotel, tem hotéis fazenda, né? Que tem lá animais até soltos no ambiente do hotel, rodeios, olha só, rodeio, onde tem lá cavalo, tem boi, enfim, né? Aqueles animais que, se há uma situação de descuidado, perda de controle, etc., eu tenho sempre o risco-proveito, sempre o lucro envolvido naquela atividade, e o dano causado é justificado, então, pela responsabilidade objetiva, pelo risco-proveito, né? A teoria do risco-proveito, tá? Então, veja, é importante eu saber qual é a teoria para poder fundamentar o meu pedido. Não adianta só demonstrar, olha, é objetiva, e junta lá jurisprudência, mostrando o caso parecido que é objetivo. Não, vamos fundamentar o pedido, né? Fundamenta com a lei 936, fundamenta com explicando a modalidade de responsabilidade, sendo ela objetiva, qual é a teoria aplicada no caso, né? Você dá os elementos para que o caso seja analisado sem dúvida, de forma clara, né? De forma clara, você tentar não dar margem de dúvida para quem analisa um caso desse tipo, tá?
Eu trouxe aqui um julgado, vamos ver lá, ó. Dano moral, lesões causadas por mordida de anta. Olha que legal, né? Olha que exemplo. Agora que eu lembrei que eu trouxe isso. Nós estamos falando da capivara aí, dando risada. Imagina a mordida de anta, né? Alguém já levou mordida de anta? Só de cavalo. De cavalo? Quem falou, Ana? Eu mesma. Mordida de cavalo. Boa. Olhar no sítio tem suas Cavalo. vantagens. Pois é, cavalo tem um... Não, ou desvantagem, né? Porque tomar uma mordida de cavalo não é vantagem nenhuma, né? Pelo menos para mim não é. Mas mordida de anta é bem legal, né? Essa, para mim, quando eu peguei essa jurisprudência, foi bem interessante. Eu nunca vi isso, sabia nem que anta mordia, né? Mas tudo bem. Apesar de ter umas antas por aí, né? Com aspas, que acabam mordendo, né? Local aberto à visitação, transposição de barreira, menor de idade, supervisão, inexistência de supervisão de menor de idade, perda de um dedo, olha só a ferocidade de uma anta, arrancou o dedo da criança. Indenização, aquele que mantém em sua propriedade, destinada a hotelaria, lazer, olha só, hotel, né? Então, a teoria do risco-proveito aqui justificada, né? Para hotelaria e lazer. Então, as pessoas pagam para ir até lá, seja para estadia, ou seja só para visitação, né? Tapirídeo, né? Que é o nome da anta, num viveiro com baixas cercas e nenhuma supervisão de empregados, responde pelos danos morais causados ao menor de idade, que transpõe tal barreira no afã de afagar o animal, foi até poético o magistrado, né? E é atacado por este com várias mordidas e extirpação do dedo indicador esquerdo. Olha aí que bom, né? Olha que legal. Só que guardem esse detalhe ali, ó. Menor de idade que transpõe a barreira. Aí entra aquela discussão. Pera lá, a anta, nesse caso, estava cercada. A criança foi lá e pulou a cerca, né? E pulou a cerca. Vamos ver como é que fica isso. É imperativo destacar que a relação à vida entre as partes se afigura de consumo, uma vez que a atividade desenvolvida no local dos fatos é hotelaria e turismo, com inegáveis características econômicas. O recorrente é fornecedor, consoante descrição típica, enfim, aí fundamenta, né, o risco-proveito, olha lá, CDC, artigo 3º, prestação de serviços. Por outro lado, diante do disposto do artigo 2º do mesmo diploma legal, por dispor de tal préstimo, o apelado é consumidor. Dessa forma, a responsabilidade civil do apelante é daquelas que prescinde da verificação de culpa, bastando aferir-se o dano, nexo causalidade e ação omissão causadora do prejuízo. Olha aí, Rondônia. TJ de Rondônia. Mas essa é a dúvida. Será que a responsabilidade aí é do hotel? Ou será que a culpa é exclusiva da vítima? O bicho está lá cercado, a criança que pulou a cerca e entrou, né? Vamos guardar aí. Guarda aí que a gente já fala mais sobre isso. Outra teoria, olha lá, o Ednei já falou, a responsabilidade do pai, né? Pô, eu também acho, Ednei. Já vamos ver um outro caso diferente. Também acho. Responsabilidade objetiva do Estado, aí a teoria do risco administrativo. Olha o exemplo lá, danos causados por animais que invadem a rodovia, atrapalhando o tráfego de veículos e causando acidentes, meu caro Vinícius, Daniel, os que falaram aí no início da responsabilidade do Estado, né? Olha lá o STJ, a responsabilidade objetiva do Estado que por omissão, olha aí o fundamento, né? Omissão deixa de fiscalizar a rodovia estadual com o trânsito frequente de animais, contribuindo para a ocorrência do acidente. É o mesmo caso, acho que é um exemplo que eu até já citei para vocês, eu não lembro, eu cito para várias turmas, né, a gente nunca lembra. Acidente causado na rodovia por conta de uma ressolagem de pneu de caminhão. Eu passei por uma situação dessa, né, que o carro acabou sofrendo avarias, o acidente não foi grave, graças a Deus, mas o carro teve problema. Estragou roda, entortou a roda, amassou paralama, enfim, né?
a lateral do veículo, a parte do para-choque embaixo, enfim, teve dano, isso que importa, né? A responsabilidade do Estado também é objetiva por conta do mesmo, né, o mesmo fundamento. A rodovia tem que estar em condições de tráfego, né? Quem tem que garantir isso? Quem presta o serviço público. Se a rodovia ela é concessionada, então aí eu tenho a concessionária, né? Ela responde porque ela tem a concessão para utilizar e manter a rodovia, por isso cobra os pedágios, né? Então, o mesmo fundamento aqui com relação aos animais. Mas tem a fazenda ali que fica à margem da rodovia, né? E ali os animais acabaram vencendo a cerca, tá? Aí é uma outra história, né? Se o Estado conseguir demonstrar, inclusive posteriormente, a responsabilidade do proprietário, aí ele vai ressarcir, enfim, problema dele. Só que por conta do acidente na rodovia, má prestação de serviço público, né? Então, aí a responsabilidade objetiva do Estado, que, lógico, cuidado, porque eu direciono para a concessionária, ainda que pessoa jurídica de direito privado, né? Porque está prestando serviço público, tá bom? Outro julgado aqui, ó. Olha lá, acidente em rodovia, vamos ver aqui. Morte animal na pista, responsabilidade objetiva da concessionária, olha lá. Fundamento não atacado, súmula 283, tarará. Ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de acidente em rodovia atribuído à presença de animal na pista. No caso, ficou consignada nos autos que a responsabilidade da concessionária é objetiva em razão do dever de cuidar e fiscalizar o tráfego. Olha lá, a fim de evitar acidentes. Está lá, né? Está, inclusive, previsto no Código de Trânsito. Entendimento do STJ. Olha aqui, ó. Tá? Só para reforçar o que a gente estava dizendo. Há um outro caso aqui, e esse não tem nada a ver com rodovia, né? Mordedura de cão em interior de unidade prisional. Esse caso também é interessante, chamou atenção, né? Olha só a historinha para vocês. Alega o recorrente, advogado. Então, imagina você, advogado criminalista, sabe, criminalista? Aquele que gosta de um teatro, de fazer um teatrinho, alguma coisa assim. Esse cara foi lá na cadeia, né? Olha lá, advogado no dia 27 de fevereiro de 2015, por volta das 10h30, ao comparecer às dependências do Batalhão Especial Prisional, né? Advogado criminalista que, inclusive, precisa fazer um curso de teatrologia, né? O cara tem que ser teatrólogo, senão ele não consegue trabalhar. Batalhão Especial Prisional da PM do Rio de Janeiro. Tá gravando? Duro que tá gravando, hein, cara? Vixe. Para se encontrar com seu cliente, que lá estava preso. Foi atacado por um cão que vivia nas dependências da referida entidade. Olha lá. Então, os presos, pode ser até os presos, né? Imagina aqueles presos que já estão lá com boa conduta, quase saindo, né? Que ficam ali fazendo a limpeza de uma área não externa, mas uma área ali menos segura. Aí apareceu um cachorrinho. Pediram para o diretor, podemos pegar o cachorro para cuidar? Tá, né? Ficou ali o cachorro. Um cão que vivia nas dependências da referida entidade, o que lhe causou ferimentos e a necessidade de aplicação de vacina antirrábica. Olha aí, um problema para o advogado. Afirma ter sofrido danos morais e materiais em função do ocorrido. O material, claro que justifica, né? Tomar vacina, despesas médicas, etc, etc. E o moral? Tem que analisar o moral, né? As fotos de folhas 15, olha lá, o magistrado fez questão, hein? Demonstram os ferimentos sofridos pelo hora recorrente, bem como indicam que o mesmo trajava terno, corroborando a tese contida na exordial de que no momento do ataque o recorrente estava a trabalho. Então, veja a importância do advogado usar terno e gravata, né? Inclusive para o caso de ser vítima, né? Em caso de cometimento de dano, né? Isso é importante. Visitando um cliente que se encontrava preso na unidade prisional. Consta ainda as folhas 17, comprovante de atendimento médico, na data do fato, assinado por infectologista. Olha aí. As folhas 18 e 19 e a documento demonstrando que o recorrente se submeteu à vacinação antirrábica na mesma data do ataque do animal, com reforço datado de 2 de março subsequente. Então, 2 agulhadas de graça,
né, por conta do cachorro. Além da mordida, 2 agulhadas, né? Por fim, e vacina antirrábica não é legal, né? Eu acho que é aquela que dá assim na barriga, né? Não sei se alguém já tomou. Será que é isso? Estou falando besteira. Pois alguém me confirme aí. Consta ainda dos autos, declaração médica com a CID, que corresponde à mordedura. Ah lá, Thaís confirmou, isso aí. Imagina, tomar vacina na barriga, né? Agulhada na barriga, é vacina. Que corresponde à mordedura por cão. Então, o número da CID, inclusive, né? Dessa forma, entendo perfeitamente comprovado. É vítima contumaz de cachorros, Thaís? De cães, aí, ó. Perfeitamente comprovado que o ataque do animal se deu no interior da unidade prisional, o que implica na responsabilização por culpa do Estado, na medida em que seus agentes foram negligentes em manter o animal sob sua vigilância ou controle. Então, aí é um caso diferente. Os animais foram mantidos pelos agentes, né? Olha aí, pelos agentes. Então, independentemente de quem mantém o animal, o preso, o agente, existe autorização para isso, né? O preso não tem poder de ter essa, né, manter um animal ali. Pouco importa em caso se o cão era pertencente ao canil, olha lá, da unidade, ou se sua presença no interior do presídio era meramente tolerada por seus agentes. O cachorrinho ele sempre passava, aí vai lá, um dia fica com dó, dá um resto de comida para ele, é o cachorro, não é besta, né? Vê que tem comida, ele volta, né? Não é bobo. Na primeira hipótese, é dever de seus servidores promover treinamento adequado. Então, se ele pertence ao canil, obviamente que existe esse dever maior ainda de cuidado, né? Mais de treinamento, porque manter um cachorro num canil da polícia, imagine um canil que fique ali vinculado ou próximo ou vizinho à unidade prisional, não sei, né? Ele tem que ter um treinamento, né? E se não tiver o treinamento, tem que estar em local reservado, né? Para que atenda os comandos, somente ataque-se quando, né, estritamente necessário, o que é toda evidência, não era o caso. Na segunda situação, se o animal era ali da rua, né, e passava esporadicamente, é dever de seus servidores manter o local em condições seguras e livre de ameaças, de animais que possam causar danos aos presentes. Não o fazendo, responde o Estado por sua omissão e pelos danos dela decorrentes, que no caso em tela são de ordem material, gastos médicos e moral. O recorrente, olha lá, hein? E aí vem o detalhe, o recorrente alega, além da dor física, sofreu angústia com o fato e descontentamento com a desídia da corporação, que sequer respondeu sua correspondência. Olha aí onde fundamentou-se o dano moral, né? O dano moral tão exigido, né, a sua prova, na verdade, olha aí, o simples fato de ele não ter um retorno da unidade prisional, enfim, da corporação, aí no caso, né, ou quem estava mantendo os animais ali, o cachorro, no caso, já gerou dano moral. Mas vamos ver o dano moral? Valor para conhecer recurso inominado e a ele dar provimento para reformar a sentença e julgar procedente o pedido para condenar o réu a título de indenização pelos danos morais ao pagamento no valor de R$5.000, acrescidos de juros legais a contar da citação e correção a partir da condenação, e indenização pelos danos materiais ao pagamento de R$650. O material, a gente já falou, beleza, é o que ele despendeu, né? Não tem como arbitrar valores, ele tem prova documental do valor que ele gastou. Agora, e o dano moral? Tá bom para vocês, 5 mil? É muito? É pouco? O que vocês acham? Imagine você, mulher de terno e gravata, né? Ou você, uma mulher é mais tranquilo, né? Mas também vestida de forma social, né? Para ir lá atender o cliente, e passa por uma situação dessa. O que você acha desse dano moral? Fala para mim aí, já adiantando nossa aula de valoração depois de indenização. O que você acha? É pouco. Olha lá, o Eduardo falou pouco. A Thaís, com 12 pontos já ao todo, eu acho que está de bom tamanho, já está acostumada, né, com a situação, provavelmente. Mero aborrecimento, olha aí, hein? Olha como os entendimentos variam, isso é legal. Mero aborrecimento, não seria nada então, Matheus? Nada, só o dano material, né?
Por ser criminalista, eu concordo com você. Mero aborrecimento, né? Foi pouco, eu achei, mas pouco a mordida, né? Podia ter mais cachorro. Enfim. Certo? Esse tema é legal porque a gente acaba encontrando alguma jurisprudência ou outra um pouco mais engraçada, vamos dizer assim, né? A gente acaba guardando o conteúdo melhor. Incabível a alegação de excludente do cuidado preciso, olha lá. Nós falamos disso, né? Olha lá, o proprietário tranca o portão, mas mesmo assim o portão se abre com a força do animal. Ele vai dizer assim, eu tranquei o portão, tinha portão lá. Se o cachorro é mais forte do que o portão, a culpa não é minha. Ele pode alegar isso? Excludente de cuidado preciso? Não, portão, o cachorro estava com aquela focinheira, preso na corrente, né? Dentro de uma jaula, e mesmo assim ele escapou e foi lá e causou dano. Era o Hulk, olha lá, a Ana falou. Lógico, a responsabilidade do dono, não tem jeito, gente. É um animal, né? Se não for do dono, vai ser de quem? Não é? A única exceção nós falamos aí é a culpa exclusiva. Opa. Ixi, agora voltou tudo. Aí. Opa. O negócio tá meio bagunçado aqui. Aí. Outro caso, um cão que está na posse de um personal dog. Olha aí, hein? Ana Laura, o que seria um personal dog? Esclareça-nos, por favor. Já ouviu falar do termo, não? Hã? Alguém já ouviu falar? Personal dog? Vocês estão me ouvindo aí? Preocupei agora. Alô, alô? Alô? Gente? Sim, sim. Personal dog. Nunca ouviu falar? Passeador, olha lá. É um termo chique, né? Olha aí, ainda mais agora em tempo de... Não é um adestrador, é um passeador. É um passeador, não um adestrador. É diferente. Não adestrador. Esse personal é diferente. Você imagina lá, o cachorro, se você mora num apartamento, principalmente, o cachorro precisa sair para andar, não precisa dar uma volta no quarteirão, fazer as suas necessidades fisiológicas, aquele moleque né? da sua rua que você paga R$15 para ele passear meia hora com seu cachorro. Olha, tem bastante aqui disso? Tem. Tem gente que sai com 15 cães. Olha aí, que beleza. Esse é um personal dog. E aí você me deu o exemplo exato. O cara sai com 15 cães. Olha só. Imagina. Se são 15, sei lá, fala um cachorro bem tranquilo aí. Não imagino qual rabigo ou não é, né? Que a Mayra já se manifestou. Cachorro velho. Cachorro velho. Então, um cachorro que já está lá com seus 12 anos de idade, 13. Um pug. Pug também é um cachorro feio demais, chato, né, Thaís? Né? Nada contra quem gosta, mas... Enfim, é válido. Agora, imagina lá o cara com 12 cachorros, né, andando na rua. Olha lá, o cachorro está na posse e ataca o terceiro. Aí o cara não consegue controlar 12 cães, né? Um escapa, vai lá e morde. Morde aquela senhorinha que está de manhã varrendo a calçada, tirando a poeira, né? E aí, como é que fica? Responsabilidade solidária? O personal dog, e aí o dono responde também, porque está pagando o cara para passear com o cachorro. Na letra A, lá, responsabilidade, já justifico, né? Sem querer gaguejar, já gaguejei. Justifico, a responsabilidade do preposto é objetiva por fato do animal. E aí, responsabilidade solidária
do proprietário. Ou na letra B, responsabilidade do dono é objetiva e indireta, desde que comprovada a culpa do preposto. Aí aplica o 932. Na verdade, eu coloquei tudo junto na A, não, está separado, né? Na letra A responde o preposto, 936, né? E aí, no caso, ele entra como detentor, não dono, né? E na letra B, aí é do dono. Eu aplico o 932 terceiro e o 933. O que vocês acham? E aí, a justificativa do 932, inciso terceiro, seria o preposto, né? Nós falamos lá empregador pelo empregado, preposto, comitente, aquela relação de confiança, né? Você confia no cara que passeia com o seu cachorro. O que eu aplico aí? 936 ou 932, inciso terceiro, combinado com 933. O que vocês acham? Vamos lá. Vamos lá, que tem gente que não falou nada até agora. Eu vou ter que chamar aqui, vou ter que escolher. Vamos ver. Deixa eu ver quem que eu vou escolher aqui. Catiele. Catiele não falou. Aliás, eu não sei nem a voz da Catiele, gente. Não sei nem como é. Diga, minha cara. O que você acha aí nesse caso? Nos ajude. Oi, gente, voltei. Espera aí. Estão me ouvindo aí? Aí. Catiele respondeu? O que seria nesse caso? Deixa eu colocar de novo aqui para vocês. Espera aí que a coisa ficou meio lenta aqui. Voltei. Oi, gente, agora acho que eu voltei. Espera aí. Estão me ouvindo aí? Tudo certo? Sim, então vamos lá.
Voltando aqui. Catiele. E aí? Quem responde? O dono responde? E aí, de forma solidária, olha lá, aplica o 936. É essa aí que está na tela, olha lá. O cão na posse do personal dog ataca um terceiro. De quem será? Faltou um dele, né? De quem será a responsabilidade? A coisa ficou lerda aqui agora, hein? Mas vamos lá. De quem será? Ah, peraí, não está apresentando, né? Agora acho que está indo. Vamos lá. Aham. Sei, Ana. Nem vou falar nada para você. Aí. Do personal. Apareceu aí para vocês? Apareceu, Catiele? E aí? O que você me diz? O que você me diz? Quem é responsável aí? Do personal. Então, responsável do detentor, responsabilidade do detentor. A gente aplicaria, então, o 936. Mas seria solidária, como eu coloco ali na letra A, e coloquei de propósito, inclusive? O dono também responde? Porque o 936 fala o dono e fala também do detentor, não é? Os dois respondem? E agora? Só o detentor, né? Ó. Só o personal, né? A lei fala dono ou detentor, né? Dono ou detentor. Então, aí, no caso, o personal é aquele que, no momento da causação do dano, é o que está detendo, né, o animal sob a sua responsabilidade. Então, claro que a responsabilidade é dele. Eu aplico 936 para o detentor, né? Então, não dono, detentor, e não tem solidariedade aqui. Não tem solidariedade. E se o detentor não tem patrimônio para indenizar a vítima? Olha aí. Aí a vítima pode buscar com o dono essa indenização? Eu acho que não. Eu acho que aí ela perdeu, né? Porque senão a lei, né, já teria uma falha. Como é que faz? Então não teria que ter detentor lá, só o dono, né? Se eu consigo responsabilizar diretamente o detentor, né? E é justamente o que a Wellen falou lá, o dono confiou a ele a responsabilidade, é isso aí. Olha lá o Pablo Stouzi, o dano não poderia ser atribuído ao proprietário do cão, que o havia confiado ao perito, olha só. Agora aqui é que pega, né? Hein, Ana, falar que o personal dog, esses aí, inclusive que você citou, é perito, né? Aí que tá o negócio, né? O comportamento deste último foi causa direta e imediata do resultado lesivo. Fixamos, portanto, a premissa de que a responsabilidade pelos danos causados pela coisa ou animal há de ser atribuída àquela pessoa que, no momento do evento, detinha poder de comando sobre ele. Olha aí. Sabe? Aí, quando tem curso, né? Tá? Então, respondendo a pergunta, é claro que é o personal dog. Outro exemplo lá, o cão que é deixado em um pet shop para tratamento e acaba mordendo um cliente por descuido em sua guarda. Não gera responsabilidade para o proprietário, também.
né? Então, os pet shops têm que ter esse cuidado, né? Por isso que os animais, pelo menos os cães, né? Geralmente ficam nas suas jaulas, vamos chamar assim, né? Suas celas, né? Até que o proprietário venha buscá-lo. Para o estabelecimento que assumiu a guarda temporária, olha lá, guarda temporária do animal, durante o período de internamento do animal. Então, quando está fazendo o tratamento, enfim, lá, se for um veterinário, banho e tosa, né? No caso do pet shop propriamente dito, tá? E para a gente encerrar esse assunto aqui de danos de animal, eu trouxe esse caso aqui, ó. Vocês lembram desse caso? Olha aí. Ó, trouxe duas imagens, inclusive. Aqui, quando o menino está lá brincando com o tigre, né? E nessa segunda aqui, quando ele já perdeu o braço, né? Já está com o braço todo esfacelado, não sei se é esse o termo, né? Vocês lembram desse caso? Esse é um perfeito exemplo de chegar num cachorro de trabalho de uma polícia e falar assim, que bonitinho, posso passar a mão? Olha aí. É um outro caso também. É um outro caso. O que o policial tem que fazer nesse caso? Orientar a não passar a mão. Porque o cachorro está orientado a morder. Justamente. E aí, se ele morde, a responsabilidade é do Estado aí, no caso, né? E o policial pode até, em regresso, ter que indenizar. Tá? Esse caso aí que eu trouxe é daquele caso do zoológico de Cascavel, que aconteceu alguns anos atrás, em que a criança, na foto aqui, acho que eu trouxe essa foto de propósito, né? Ó, vocês vão ver aqui que seguindo a linha aqui, ó, nós temos uma barra de proteção, né? Ó, uma barra. Lá dentro tem a grade, né? A tela onde os animais estão. E, ó, uma distância aqui de, sei lá, deve ter 1,5 metro, 2 metros, não sei, entre a tela lá de proteção, né, do animal e um parapeito aqui, sei lá, né, um corrimão, uma ideia de, não sei qual é o caso ali, mas é uma proteção para quê? Para que a pessoa não ultrapasse esse limite aqui e não chegue próximo à grade onde está o animal, né? Essa é a intenção. Inclusive, eu não consegui fotos, né, mas dizem que lá no zoológico tem placa. Olha lá, isso, Ana, isso que eu queria dizer agora. Tem placa falando para não ultrapassar, né? E nesse caso aqui, se você procurar na internet, você vai achar o vídeo, você vai ver que a criança estava dentro dessa área aqui, porque pode ver que ele está lá com a mão na grade, ó, na tela onde está o tigre, e corria para lá e para cá, né? Imagina um tigre, né? O que um tigre faz? Ataca, né? Ele caça. Quando falo em tigre, eu penso, um cara que é um bicho, é um animal que caça, né? Aí imagina lá a criança, e lógico que ele é feroz, imagina a criança para lá e para cá correndo, o tigre lá dentro com fome, e a criança correndo para lá e para cá, e passa a mão na grade. Tem uma cena em que ele sobe na grade, fica pendurado na grade, né? Até que ele resolve colocar a mão para dentro e passar a mão no tigre. Aí o tigre passou o dente na mão dele, né? Foi isso que aconteceu. Se eu me lembro, parece que ele estava dando coxinha, eu não sei se era pro leão ou pro tigre que ele estava dando coxinha. É isso, eu não cheguei a ver, Marlon. Não sei se tinha esse plus aí, mas pro tigre acho que nem precisava da coxinha, o braço já era suficiente, né? Já foi, inclusive, foi suficiente. Eu vou perguntar, não sei se alguém souber isso aí de verdade, não fala nada. É pesado, mas é o que acontece, né? O processo ainda está correndo, que eu sei, mas já temos algumas decisões lá. Como é que ficou essa questão aí? Ou como é que fica? Não vamos dizer, e quem souber não precisa falar, né? Mas como é que fica essa questão aí para vocês? Quem é responsável? É o tigre? É o zoológico? É o menino? É o pai do menino? Né? Teve um outro caso ali que, quem foi? O Eduardo falou que era o pai. Né? Eu falei ia trazer outro caso agora, né? Olha lá, a Ana já bateu, ó. Do pai do menino.
todos os avisos. Olha aí, hein? Eu acho assim, professor, o zoológico, ele deixou todos os avisos ali, eles têm placa, eles colocam grade de proteção, eles colocam cerca, já para você não chegar perto, eles também orientam a não alimentar os animais. Daí a criança é uma criança, não que o menino seja uma criança mimada, fala assim, eu quero, vai que vai e vai. O pai fala assim, então vai. Daí acontece essas coisas, daí eles querem o quê? Eles querem sacrificar o animal. Então, vai é bom, né? E tem pai que é assim, infelizmente, né? Olha lá o Eduardo, do zoológico. Por quê, Eduardo? Fundamenta para mim. Não adianta só responder. Por que você acha que é o zoológico? Só para contrariar ou não? Prof. Diga, Mayra, diga. Em relação a essa questão do zoológico, eu sinceramente, eu acho até que o pai teria que ser responsabilizado. Mas é até meio ridículo, né, comparar esse zoológico com, por exemplo, o zoológico do Parque do Beto Carreiro. Mas se você vê o zoológico lá deles, tem uma segurança, assim, gigantesca, sabe? Você não consegue chegar realmente perto dos animais. Você passa por passarelas, proteções de vidro, às vezes, né? Então, talvez, eu não sei se até a segurança não estaria um pouco falha nesse caso aí de Cascavel. Isso, olha lá, o Eduardo complementou. Criou o risco colocando o tigre ali, independentemente dos avisos, é selvagem. Então, nós temos fundamento para os dois lados. E aí eu vou colocar só o zoológico e só o pai do menino, que seriam os dois responsáveis possíveis ali, né? Para falar que é o zoológico, está fundamentado. A Mayra falou, o Eduardo falou, e é isso aí mesmo, né? Será que é suficiente? Será que a proteção que existe ali é suficiente por se tratar de um animal selvagem? Né? Então, essa seria a justificativa aí, para dizer que a responsabilidade é do zoológico. Agora, de outro lado, né, tem placa, tem grade, tem um distanciamento, e a placa dizendo para não ultrapassar aquele distanciamento, né? E ainda assim a criança ultrapassou. E aí, claro que eu não vou dizer a responsabilidade da criança de forma alguma, porque é um incapaz, a responsabilidade é do pai, que inclusive é responsável, né? É do pai. Mas veja que a gente fica aí analisando qual responsabilidade a gente aplica. Qual dispositivo legal? Eu aplico qual? O 936? E aí, no caso, a responsabilidade é do zoológico. E veja, tem fundamento, né? A gente pode discordar, mas tem fundamento para falar que é responsabilidade do zoológico. Ou a responsabilidade do pai pela aplicação do 932. E aí, inciso primeiro, né, do Código Civil, responsabilidade objetiva. E aí, claro, agora o pai não teve o cuidado necessário. Não é para deixar, não pode deixar a criança, né? Que nem a Ana falou assim, né? Vai, né? Tem pai que faz isso, né? E nesse ponto, até eu digo, acho que o pai tem que responder por isso, porque não tem que deixar a criança ultrapassar, né? Agora, quem entender, o zoológico também tem fundamento. Fala, Ana, que eu falei junto. Desculpa. É aquele caso do menino no elevador que a mãe, na verdade, a patroa da mulher, que é a mãe do menino, deixou ele no elevador porque estava fazendo birra. Tipo assim, não é dos animais, mas se encaixaria nesse sentido também? Também, eu acho, não tem que deixar, né? Não tem que deixar, não é Filho dos outros fazendo birra? Não existe isso, gente. Não existe. Quem é pai, mãe aí, não sei se já tem alguns que eu sei, né, claro, sabe o que eu quero dizer. É a gente que não tem que deixar, né? A criança não tem o discernimento suficiente para entender o risco, né? E tem criança que a gente sabe que é pior ainda, né? Esse é o caso do menino. Você assistiu o vídeo e vê lá, que foram filmando com o celular, né? Outras pessoas lá no zoológico foram filmando para ver o menino fazendo todas as peripécias dele, né? Tem criança que é mais difícil ainda. Então, peraí, não leva no zoológico, né? Ou, sei lá, dá um jeito de fazer a criança ficar de boa, ficar quieta, né? Então, o caso real, se você procurar o caso julgamento, o pai está sendo responsabilizado. Parece que já houve a decisão favorável. Eu não sei nem qual instância está agora. Mas eu sei que ele foi responsabilizado em primeiro grau, pelo menos. No mínimo. Não sei se já teve recurso. E a responsabilidade do pai. E eu concordo plenamente.
né? Se falasse que é responsabilidade do zoológico, eu também não ia deixar de concordar, porque é como o Eduardo falou, né? O bicho, o animal selvagem, né? Eu tenho que ter cuidado. A Mayra falou, o Beto Carreiro tem uma proteção bem maior, né? Tem que ser uma proteção que não haja essa possibilidade de acesso, né? Mas veja como é divergente, né? Se a gente aplicar o 936, é o zoológico, porque não importa se o bicho causou, né? Só que, por outro lado, eu entendo também, é culpa exclusiva, porque o menino não tem que enfiar o braço lá, né? E por mais que ele não tenha discernimento, a responsabilidade é do pai, né? Então, mesmo assim, veja como tudo leva para o pai, né? Por mais que você queira aplicar o 936, ainda aplica-se a excludente de responsabilidade, né? Porque é culpa exclusiva. E aí nós não temos o princípio de reparação integral, né? Não temos impossibilidade de excludente. É um caso que aplica-se, tá? Então, não sei, eu teria que ter que pegar o julgado para ver em que pé está, teríamos que analisar, mas eu concordo com o julgamento da responsabilidade do pai, né? Entendo o fato lá, o Eduardo colocou, acho que o filho perder o braço já é uma pena bem boa para o pai, claro. Mas aí que tá, né? Mesmo assim, né? Mesmo assim. Não dá, senão, peraí, a atividade, e aí, claro, mais ainda, ó, como a gente vai lembrando, né? Se eu aplicar o 936, responsabilidade do zoológico, risco proveito ainda, né? Porque ele tem o ganho por ter o animal ali, enfim, né? Mas mesmo assim, né? Não sei aí se tem alguém com alguma opinião diferente dessas que a gente colocou aí, mas eu acho que a responsabilidade do pai está correta. Não vejo falha, né, do magistrado que condenou o pai, ainda que em primeira instância. Tem que ver até onde já chegou o processo para confirmar. Certo? Se alguém tiver alguma outra noção aí, outra ideia, pode falar, sem problema. Se não, paramos por aqui, né? Depois começamos outra modalidade, vamos segurar aqui. Deixa eu só dar um recado para vocês de amanhã. Amanhã é o seguinte, é possível que a gente atrase um pouquinho o início da aula, tá? Não estou dizendo que vai atrasar. Mas, se acontecer, peço que aguardem um pouquinho, por favor, porque amanhã nós temos aula da pós-graduação e eu preciso receber o professor, fazer aquela introdução e a aula começa às 7 horas, tá? Então, eu acredito que em 5 minutos ali eu resolvo tudo e dá tempo da gente iniciar. Mas, se porventura vocês veem que eu atraso um pouquinho, podem ficar tranquilos que logo eu chego, tá? Logo eu chego. Deixa eu confirmar a presença de todos aqui. Aí. Tá bom, gente? Alguma dúvida para agora? Por mim, tá sossegado. Tudo certo? Então tá bom, gente.